clássico nunca acaba, né? O clássico nunca acaba na hora do apito do juiz, sempre tem mais. O Campeonato Mineiro segue. Por exemplo, sábado de carnaval, tem Vila Nova e Cruzeiro em Nova Lima, 7 da noite. O Cruzeiro, como você viu, o torcedor tá na bronca, precisa vencer para entrar na zona de classificação para semifinais. Por causa desse lance, a terça-feira foi de expectativa para Wesley Gasolina. Conclusão, foi grave. E um exame apontou a necessidade de cirurgia no joelho direito. Um campeão da Série B a menos pelos próximos meses. Num jogo em que o time estava vencendo e cedeu o empate. Esse Hulk na bola parada é danado mesmo. Gosto amargo? Não, sabor de derrota não. A gente fez o que o professor Paulo mandou, então a gente está evoluindo a cada jogo. A impressão pós-clássico é que o Cruzeiro enfim estreou na temporada, depois de 4 jogos. Fizemos um trabalho muito bom. Controlamos o jogo a todo momento. Fizemos um bom trabalho, controlamos o jogo a todo momento, fechando a linha de passe. Não ameaçaram a gente. Não tiveram como... A torcida pode ficar tranquila, porque seremos um time duríssimo. Porque vamos ser uma equipe duríssima. E reforçado, já nos próximos dias. O goleiro Anderson e o meia Matheus Vital deixaram o departamento médico. Kaique e Estênio, campeões do Sul-Americano Sub-20, voltaram à Toca da Raposa. E tem cara nova na área, o volante Matheus Jussa. São jogadores, se você olha, são jogadores de qualidade, jogadores novos que vão dar o melhor para a equipe. Matheus Jussa vai ajudar muito a equipe nos jogos que teremos pela frente. Como se vai no jogo. Jogo que deixou o treinador como? Estou orgulhoso deles, de cada jogador. Tem técnico que não curte citar individualmente os atletas. Pessolano, no entanto, fez questão. Rafael Cabral, de Brock, de Oliveira, de... Cabral, Brock, Oliveira, Reinaldo, Neto Moura, Ian Lucas. Cara, estou orgulhoso do Ian. É um menino, vai oscilar, mas tá aí. Encontrou uma posição e tá sendo perfeito. Pessoal do ataque também ficou na boa com o chefe. Nicão, como correu? Gilberto, como correu sem poder tudo que pode correr ainda? Quem saiu machucado foi lembrado igual. Jogo que hizo Gasolina. Tô orgulhoso. Se você ver o jogo que fez o Gasolina nos primeiros 30 minutos, depois entrou o Alisson, muito bem também. Eles foram impressionantes. Impressionou, mas ficou para trás. Esqueceram o jogo passado porque vai haver oscilação. Mas vamos ser um time que vai brigar muito dentro de campo. A torcida vai entender. Juntos vamos ser muito fortes. Vamos ser muito fortes. E você viu que foi divulgada a tabela do Campeonato Brasileiro desse ano, 2023? Vou te mostrar os jogos de estreia dos times mineiros. Cruzeiro vai visitar o Corinthians na primeira rodada. Mas e os clássicos, Maurício? Te mostro quais são eles no primeiro turno. Sexta rodada, América e Cruzeiro. Na nona tem Cruzeiro e Atlético. As informações desse Cruzeiro Rô, depois do empate no clássico. O próximo jogo é sábado, né? Às 7 da noite. Isso mesmo. O Cruzeiro, então, já se preparando aí para enfrentar o Vila Nova no sábado, às 7 da noite, lá no Açapão do Bonfim, em Nova Lima, né? Então segue aí essa rotina de treinamentos. Mas antes da gente falar sobre esse jogo, vamos começar então pela parte ruim, né? Que a gente viu lá que no primeiro tempo contra o Atlético, o Wesley Gasolina acabou sofrendo uma lesão. E no exato momento, né, que ele chocou com o goleiro do Atlético, eu já gritei, velho, com certeza teve algum A hora que ela gritou, eu falei, Rosane médica. Rosane, na hora, na transmissão, ela já falou, vai ela dar diagnosticou, ele falou, ó, muito provavelmente teve um rompimento de ligamento. Eu falei, olha... menino, ela falou, a hora que ela falou, eu falei assim, olha a experiência chegando em Dona Rosane, porque é mais ou menos o jeito que a gente vê, né, Rosane? Não é legal a gente explicar isso pra quem tá ouvindo a gente. É muita experiência à beira do gramado. Então, você sente, ou quando o cara afunda o pé, ou o tipo de virada que ele dá, né? Ali, ainda mais você que estava próximo, né? Foi na minha frente, eu até falei assim, subiu uma bola, na verdade. Você falou. Foi o joelho dele que foi meio pro lado, o joelho direito foi pro lado, e aí ontem o Cruzeiro confirmou então, foi a seguinte lesão. Ele teve um rompimento do ligamento cruzado anterior e estiramento do ligamento colateral lateral do joelho direito. Que coisa, porque são... E tudo no mesmo... Exatamente. Olha, infelizmente quando a gente ouve, né, um diagnóstico como esse, e cada vez
que um jogador tem uma contusão séria como essa, eu acho que todos nós lamentamos, independentemente de como seja a atuação dele naquele momento, se o torcedor tá gostando, se não tá, porque é o trabalho, né, do cara, e a gente sabe que vai demorar, não vai ser uma coisa rápida. Infelizmente. E você com tantas competições que o Cruzeiro tem, né, tem Copa do Brasil, volta a Série A, tem o próprio Campeonato Mineiro, o nível de estar na vitrine da Série A, onde você pode aparecer mais ainda, né? Então é lamentável em todos os sentidos, porque o jogador, ele trabalha com o corpo dele, né? Cada um tem a sua forma, né? As suas armas de trabalho, vamos colocar assim, entre aspas, e a do jogador é a própria, o físico, né? E aí você recebeu um diagnóstico desse, realmente, a gente sabe a estrutura que o Cruzeiro tem, a competência que o Cruzeiro tem no seu departamento médico, né? Que vai ficar a cargo do próprio Cruzeiro. Houve uma época que não ficava, né? O jogador escolhia o médico, mas o Cruzeiro tem uma equipe muito competente, então a gente sabe que vai ser tudo muito bem feito, mas sem dúvida nenhuma, muito dolorido quando a gente tem uma notícia dessa para dar, né? Infelizmente. Lesão de ligamento para qualquer atleta é complicado, para joelho então um pouco mais complicado ainda, digamos assim. E eu diria que pro Wesley Gasolina é mais complicado até esportivamente, porque até agora na temporada ele não teve uma boa atuação. E o Cruzeiro tá buscando encaixar as laterais, né? Tanto pelo lado esquerdo quanto pelo direito ali, que é a função mais do Wesley Gasolina. Se pintar um outro jogador jogando um pouco melhor aí, a gente tem uma grande esperança. Hoje no elenco que o Cruzeiro tem do William, né? Ainda demonstrar algo mais. Pode ser que ele se recupere e acabe perdendo um espaço aí durante a temporada no time do Cruzeiro, Rosane. Exatamente, você falou realmente, né? Ele não estava fazendo uma boa temporada e justamente no Clássico, vendo ali de perto, né? Pra mim foi a melhor partida dele no ano. E ele acabou num lance bobo, sofrendo essa lesão tão séria, né? E foi num choque com o jogador do Atlético? Foi, ele correu pra poder tirar a bola, né? E tirar a bola não, na verdade tentar fazer o cruzamento. Só que aí a bola acabou escapando e ele não conseguiu frear. Aí o gramado tava molhado por causa da chuva e ele bateu com o joelho assim no Everson e imediatamente ele já pediu a substituição. É bom só a gente dizer que é involuntário do Everson também, né? É uma questão ali de acidente de trabalho mesmo. Foi mais um choque provocado mesmo pelo Wesley Gasolina, né? Que como você disse, estava lá perto do lance e descreveu, ele escorregou e acabou atingindo o goleiro do Atlético. Agora, Rosane, por falar nesse jogo, né, do final de semana ou da segunda-feira, né, na Arena Independência, a gente produziu matérias no nosso portal, em O Tempo Esportes, falando sobre as receitas, né? Foi a melhor receita do Ronaldo por lá, mas em questão de bilheteria, há uma discrepância aí do que poderia ser no Mineirão. Isso, porque com a relação em o Bordeiro, né, o Cruzeiro teve um lucro de mais de 500 mil reais nessa partida contra o Atlético. A gente sabe que o Independência não estava tão lotado, mas tinha um bom público, né? Mais de 20 mil torcedores acompanharam, então, esse clássico. E aí o Cruzeiro teve esse líquido na receita de mais de 500 mil. Só que em comparação ao clássico da primeira fase do Mineiro do ano passado, vale destacar que o Atlético que era o mandante. Sim. A renda foi de 1.500.000. Tipo, um pouco mais que isso. Então, se a gente comparar aí... Mas então, só para esclarecer para mim, essa receita de 500 mil do Cruzeiro é já com tudo já pago? O líquido. Não, é o líquido da bilheteria. Isso. Só a bilheteria. Ainda sem ele pagar todo o estrutural que eu digo. Não, ele já papa. Então, é o líquido da bilheteria. E essa primeira renda de 1 milhão lá no Independência é também com tudo pago? O líquido. O líquido da bilheteria. Só para o pessoal entender. Então, isso, 1 milhão lá no Mineirão foi parar direto no bolso do Cruzeiro sem ele ter que pagar nada. Não, no bolso do Atlético. Desculpa. Que era o Atlético mandante. Aí a gente tá falando em relação a clássico. E aqui no Independência, 500 mil foi parar direto no bolso do Cruzeiro em relação... né, tudo. Na verdade, a conta que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte, o que é despesa no Mineirão? Né? Qual que é o total dessa renda que aconteceu no Mineirão? O que o Cruzeiro teve de despesa e o que ele ganhou efetivamente no Independência? Você tá entendendo o que eu tô falando, sim, né? Isso na questão é a bilheteria. E assim, a bilheteria do Mineirão foi bem maior do que a bilheteria do Independência. Só que o Cruzeiro, pelo que o acordo que fez com a América, tá tentando recuperar isso que ele tá perdendo de bilheteria
em outros sentidos que ele gostaria, por exemplo, já ter até no Mineirão. O contrato é confidencial, né? As partes ainda não explicaram bem, né? Mas a gente pode imaginar, que era o que o Cruzeiro estava reivindicando no Mineirão, não teve, e ele provavelmente está tendo também agora na Independência. Exatamente. Receita de bares, receita de camarotes. O Cruzeiro está tendo, quando faz os jogos no Independência, ele que está escolhendo os fornecedores. Então, para explicar, pessoal, é como se cada vez que o Cruzeiro jogasse o Independência, ele fosse o dono do estádio, entre aspas. Ele tem tudo. Aí que eu tô dizendo que é por isso que às vezes é mais vantajoso. Mesmo que você tenha uma torcida menor, né? Por exemplo, no Mineirão você tem N coisas para abrir, cada setor que você abre, o número de funcionários, não sei o que, é uma série de situações. O que também faz a gente pensar o seguinte: será que eles vão manter isso em grandes jogos com a possibilidade de grandes públicos? Entendam vocês o que eu estou dizendo. Vamos lá, o Cruzeiro está na Copa do Brasil, semifinais Copa do Brasil, possibilidade dele conquistar a vaga na final da competição, com uma chance de ter aí, até o sócio torcedor do Cruzeiro caiu um pouco, mas eu acho que é uma recuperação normal que deve acontecer e tal. E aí ele tendo a possibilidade de ter aí 70, 80 mil, onde ele vai fazer o jogo? Mineirão? Então, assim, nesse caso a gente precisa saber do contrato, né? Ele poderia, por exemplo, levar o jogo pro Mineirão. Porque o Cruzeiro tem uma quantidade de jogos pra fazer na Independência, é obrigatório. Eu acho aí você pegando a temporada toda, ultrapassa essa quantidade. Exatamente. Então ele pode fazer essa quantidade de jogos no Independência, mas um outro jogo ele pode acabar mandando no Mineirão. Que eu tô dizendo. Então, assim, eu acho muito, 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 pra nossa verdade de hoje, Léo e Rosane, assim, esse nosso cotidiano, que nós todos vivemos, você vai no supermercado, você vai no sei lá onde, todo mundo, a gente sabe perfeitamente o que tá caro, o que não tá, o que é possível, o que não é. Quando os clubes se sentam dentro deste profissionalismo, né, de fazer as continhas lá todas, e não pensa, não, eles fazem continha mesmo, né? Não pensa que é só a gente que faz continha, não, eles fazem também, em outra proporção, mas também. Contona, né? A nossa continha. A nossa continha deles é contona. Mas nessa proporção, eu acho esse o melhor caminho. E tô dizendo tá valendo para todos. Eu acho esse o melhor caminho. A gente tem que ter uma consciência. Como é que você vai fazer um jogo? Vamos lá, eu vou falar Caldense porque é onde eu nasci, aí ninguém vai me xingar, ou pode xingar. Mas você não vai fazer um jogo contra a Caldense no Mineirão com uma expectativa de público aí de 15 mil pessoas, com todas as despesas que o Mineirão dá, né? Mas você pode fazer um jogo no Independência com 20 mil torcedores, né, cruzeirenses, podendo ir ao jogo, e você vai ter um lucro muito bom, né? Eu acho que é esse pensamento que o torcedor, que às vezes não acha legal, porque num clássico não conseguiu comprar ingresso, porque, né, teve essa história toda, apesar de eu achar que agora esse clássico vai ser meio que questionado, né, pela questão de tudo que foi lançado no gramado e tudo mais, mas eu tô dizendo, eles estão agindo com a razão, né? E acho que isso é muita diferença da SAF, porque a gente cansou de ver e ouvir aí, né, dos presidentes anteriores que não tinham a SAF. O América não é SAF, mas é um time que trabalha bem com essa questão dos números. A gente cansou de ouvir de dirigentes assim, mas por que vai pro Independência? Porque nós somos grandes, nós vamos primeiro. Não é questão de ser grande, de ser pequeno, de ser nada disso, não existe isso. Existe uma verdade financeira que assola os clubes hoje e que ela precisa ser pensada por essas diretorias. Então eu acho muito coerente, mesmo quando a gente coloca esses números aqui, se raciocinar em cima do que realmente vale pro Cruzeiro e pro Atlético e pro América, enfim, em números mesmo. E lembrando que o América também ganha quando o Cruzeiro joga. Claro. Né? Então, quer dizer, é um lá e cá, é uma parceria que, se correr tudo bem na medida que eles estão pensando, ela realmente pode dar muito certo. E pra falar então agora de Campeonato Brasileiro, viu, Léo? Sim. Ontem a CBF vai começar também. soltou aí
os confrontos, né? A ordem dos confrontos aí da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro já sabe com quem vai estrear aí no seu retorno após 3 anos na Série A. Então, diante do Corinthians fora de casa. A data ainda não está definida, se vai ser 15, 16 ou 17 de abril. Mas o certo é que o Cruzeiro estreia fora de casa contra a equipe do Corinthians. Que também já virou um rival, né? A estreia em casa, se preparem, que é nada mais, nada menos contra uma revanche aí, digamos assim, de Série B, Cruzeiro e Grêmio. Mas outro jogo, hoje a gente tá estreando bem, hein? Campeonato Brasileiro é legal, né? Tem essa coisa de... Eu amo Copa do Brasil muito, mas eu tô dizendo assim, o Campeonato Brasileiro, ele já vai te trazendo os grandes jogos, já é de cara, né? Olha aqui, é o Corinthians lá em São Paulo, com Grêmio cobrança, aqui, com tudo. Eu aí acho o Grêmio que esse jogo aí a gente vai ver Soares, olha como é uma, né? E eu acho, inclusive, que fica até aí uma proposta, assim, quem sabe, né, diretoria celeste, que esse jogo contra o Grêmio pode ser no Mineirão. Acho que isso vai dar muito. Até vai estar longe ainda, sabe? Mas dependendo de como estiver o clima, a situação, você vai ter o atrativo de as duas equipes estão de volta à Série A. Querendo ou não, Cruzeiro e Grêmio é um clássico nacional. Tem um Luizito Soares com uma rivalidade absoluta, né, de Copa do Brasil. E o último jogo que foi aqui na temporada passada foi no Independência. O torcedor queria muito que fosse no Mineirão. Então acho que pode ser um atrativo aí. Mas nesse momento, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Mesmo estando vindo do Catar, o Ronaldo tá bravo tanto. Então, eles não vão ver, né, se a braveza dele passa até lá. Mas a gente manda mensagem, né? Pra quem e só não estiver por aqui, né? Fechar aqui de vez, aí o clássico contra a América é na 6ª rodada, contra o Atlético na 9ª, e o Cruzeiro encerra aí o campeonato jogando contra o Palmeiras. Obviamente que no segundo turno, quando encerrar tudo, será em casa aí, diante da equipe do Palmeiras. Então, o clássico, o primeiro? América na 6ª rodada e Atlético na 9ª rodada. Muito bem. E na 6ª rodada, o Cruzeiro, no caso, o América. O visitante. O visitante, isso. E na 9ª rodada ele é o mandante. É o mandante. Tá de volta, Rosane Meirelles. Pra falar que também estão de volta Kaique e Stênio, que garantiram o título aí com a seleção brasileira sub-20 do Sul-Americano, né? Estão de benção, volta. Né? Kaique, então. Uma benção, a lateral esquerda do Cruzeiro agradece. Estão de volta aí, treinando com o grupo. As fotos foram divulgadas aí pela assessoria do Cruzeiro. Quem também voltou a treinar com bola, o meia Matheus Vital, e em breve deve ficar também à disposição do técnico Paulo Pessolano. Boas notícias, né?